Olá, pessoal. Estamos na disciplina Fenômenos e Processos Psicológicos, Humanismo e Existencialismo, e estamos trabalhando alguns conceitos que fundamentam a concepção rogeriana de personalidade. A concepção de personalidade segundo esse psicólogo, Carl Rogers, que é um dos principais expoentes aí da psicologia humanista. Na aula passada, nós abordamos alguns conceitos como experiência organísmica e a representação da experiência ou simbolização da experiência. E na aula de hoje, vamos trabalhar principalmente sobre o conceito de percepção. Para que haja uma representação da experiência na consciência, é preciso primeiro que haja esse veículo de captação da experiência, que é a percepção, né? A percepção é a maneira como nós captamos a experiência para a nossa consciência. Então, o conceito de percepção, de acordo com essa abordagem rogeriana, poderia ser explicado da seguinte maneira: é a significação subjetiva que o indivíduo dá ao que se passa em si e em torno de si. Então, a percepção, ela não pode ser compreendida como algo universal. Todos percebem igualmente os mesmos estímulos. Não. A percepção, ela está relacionada à significação subjetiva de cada um. E a percepção, ela se dá em relação ao mundo externo e ao mundo externo. Essa pessoa, ela percebe e dá significado às experiências que acontecem no mundo externo e às experiências que acontecem no mundo interno, lembrando que nessa concepção humanista, o ser humano é sempre um ser relacional. Então, toda a experiência interna se relaciona com a experiência externa e toda a experiência externa se relaciona com a experiência interna. Então, a percepção seria essa captação, essa possibilidade de trazer para uma compreensão as coisas que acontecem. Dentro dessa explicação de o que seria percepção, os autores, no caso eu estou trazendo a explicação do Franz Vitor Rudil, no livro Orientação Não Diretiva na Educação, no Aconselhamento e na Psicoterapia, ele também explica a noção de campo perceptivo. O campo perceptivo envolve o universo subjetivo do indivíduo, sua visão de mundo, o conjunto da realidade tal como é percebida por ele, tudo o que constitui na consciência psicológica. Então, o campo perceptivo seria esse espaço amplo, ou às vezes esse espaço é mais reduzido, em que a pessoa compreende a realidade a partir de uma construção de mundo interna, de uma percepção de mundo. Ele coloca de uma visão de mundo, de uma maneira como eu enxergo o mundo. Na psicoterapia proposta por Carl Rogers, da psicoterapia não diretiva ou abordagem centrada na pessoa, ela tem o objetivo de viabilizar a ampliação do campo perceptivo do cliente. Então, muitas vezes essa percepção está diminuída e esse campo perceptivo do cliente ou da pessoa está diminuído. A pessoa tem uma percepção de mundo talvez estereotipada, e aí dessa maneira o seu campo perceptivo não consegue captar a amplitude da experiência, como que diminui a experiência a um molde pré-estabelecido, por exemplo. Então a psicoterapia teria por função ampliar o campo perceptivo da pessoa, para que ela tenha condição de avaliar a experiência, tanto a experiência interna quanto a experiência externa, tal como ela acontece, ou mais proximamente possível de como ela acontece. A mudança na capacidade de percepção é a mola propulsora para conduzir a pessoa a uma compreensão mais ampliada de si mesmo e do mundo. E essa compreensão geralmente é gradual
e naturalmente irá conduzir a uma mudança de comportamento. Então a psicoterapia na abordagem rogeriana, ela não tem por objetivo mudar o comportamento da pessoa, e sim ampliar esse campo perceptivo, porque uma coisa conduz à outra. Uma vez que se amplia o campo perceptivo, a pessoa se torna mais livre em seus comportamentos, e isso pode produzir a mudança de comportamento, que é muitas vezes o que se almeja em uma psicoterapia, né? Agora também vamos tentar relacionar os conceitos de imagem de si, que eu falei na semana passada. Cada um de nós constrói uma imagem de si, uma percepção de si mesmo, concepções acerca de si mesmo, e como essa imagem de si, ela pode estar ajustada, ou ela pode produzir um sujeito ajustado ou um sujeito desajustado. E a psicoterapia iria sempre caminhar em busca do ajustamento, né? Lembram que eu falei da pessoa critério, né? É aquela pessoa que tem forte influência na construção da imagem de si. Então, quando a pessoa critério é muito rígida, ou o grupo de pessoas critério apresenta essa rigidez, a tendência é que nós venhamos a construir a nossa imagem de si também muito rígida, sem flexibilidade, sem abertura, ou com uma abertura diminuída, né? Então, vou ler um fragmento aqui. Se a pessoa critério tem uma percepção negativa da criança, é mais provável que ela venha a construir uma imagem de si também desfavorável. Então, se a pessoa critério, ou se o mundo onde a criança vive tem uma imagem negativa da criança, do tipo, criança só dá prejuízo, criança só perturba, ou esta criança especificamente só quebra tudo, só atrapalha. Então, se essa pessoa critério tem uma visão negativa da criança, é mais provável que a criança irá criar uma imagem de si também negativa, também desfavorável, e também reduzida em sua capacidade perceptiva, porque por mais que a criança sofra esse olhar negativo da pessoa critério, o Rogers considera que todo ser humano se dirige para o crescimento. Então a criança também mantém esse lado saudável de querer o melhor, de querer se potencializar, de querer um campo de possibilidades aberto, mas ela vive nesse conflito. Ela deseja o crescimento, mas aquela pessoa critério ou aquele grupo de pessoas critério impõe obstruções ao seu crescimento. Então a criança vive nesse conflito e diante de si se produz o desajustamento, porque para ela se livrar desse conflito, ela precisa criar uma imagem de si e possivelmente ela vai buscar a autorrealização de maneiras, eu diria, subterrâneas, de maneiras que ela mesma não se dá conta, porque isso não encaixaria na imagem que ela fez de si mesma. Então, no indivíduo ajustado, a imagem de si é expressão adequada das necessidades e sentimentos do organismo. Então, na pessoa ajustada, existe uma combinação, uma coerência, uma congruência entre a imagem de si e as necessidades do organismo. Numa pessoa desajustada, existe uma incongruência. Ela tem uma determinada imagem de si que precisa estar muito como que apertadinha no molde do olhar do outro, se é que vocês entendem essa linguagem figurada que eu estou trazendo. Uma imagem de si muito apertadinha nos moldes do outro, mas os sentimentos do organismo e as necessidades do organismo continuam rolando e não combinam, não se encaixam com a imagem de si. Isso produz o desajuste. E muitas vezes são essas pessoas que nós vamos acolher na psicoterapia ou em vários formatos de atendimento psicológico que é possível oferecer. Seguindo aqui no texto, né? Quando a pessoa é ajustada, existe harmonia entre a imagem de si e o organismo. Essa expressão adequada não se mantém de maneira rígida. A pessoa se expressa
de uma maneira que não é rígida, ela pode se expressar de maneiras diferentes, isso não a incomoda, ela não precisa seguir um padrão rígido de si mesma, porque ela tem abertura, ela se dá o direito de ser de diversas maneiras. Por exemplo, sentir todo um leque de sentimentos possíveis em relação a um relacionamento. Sentir amor, sentir às vezes desgosto, às vezes desprazer, às vezes contrariedade em relação àquela mesma pessoa. E ela se dá o direito de sentir tudo isso e de transitar dentro desse leque de sentimentos, porque a sua experiência está aberta. Ela se sente autorizada a sentir tudo o que sente. Um exemplo, uma mãe que ama profundamente seu filho, mas que às vezes se irrita com seu filho e ela não precisa encobrir de si mesma que se irritou com seu filho. Lógico, ela não vai bater no filho por causa da irritação, mas ela vai ter consciência da sua própria irritação e ela vai conseguir lidar com o seu próprio sentimento da maneira mais favorável. Porque quando a imagem de si não está ajustada e a mãe tem uma imagem de si, de uma mãe excelente que jamais pode se irritar, a experiência do organismo vai continuar acontecendo. Ela vai se irritar, mas ela não vai simbolizar corretamente a sua irritação. Ela vai dizer que aquilo que ela está sentindo não é irritação em relação ao filho, ou ela vai canalizar para outra pessoa aquela irritação, ou ela vai ter uma explosão com o filho e depois vai ficar sem entender o que aconteceu, porque ela não pôde simbolizar corretamente. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando o indivíduo tem esse acordo entre a imagem de si e a experiência, essa pessoa se dá o direito de sentir diversas coisas e de lidar com seus sentimentos e de criar conciliações para esses sentimentos. Quando a pessoa não tem essa imagem de si em acordo com a experiência, então ela vai ter conflitos, né? Ela vai agir de maneiras incongruentes, de maneira que nem ela mesma entende, porque ela não vai poder simbolizar corretamente as experiências que ela está passando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para eu trazer para vocês aqui. Quando o indivíduo é mais tolerante consigo mesmo, a imagem de si tende a ser mais adequada às experiências do organismo. Então, a pessoa que constrói uma imagem de si mais verdadeira, autêntica, essa pessoa é mais tolerante consigo mesma e ela tende a perceber as necessidades do organismo, a simbolizar corretamente as necessidades do organismo e ter uma vida relacional mais favorável, mais resolvida, digamos assim. E a psicoterapia seria o espaço para produzir esse ajustamento. Então, os conceitos que eu teria para vocês hoje seriam esses. Na aula seguinte, seguiremos ainda com algumas proposições de Carl Rogers. Até lá!